Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pensador Calculista. Nesta videoaula, nós vamos introduzir os limites trigonométricos. Nunca é demais pedir que, se você gosta dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva, além de ativar o sininho para ser avisado dos nossos novos vídeos. Muito bem, então vamos começar aqui com um conceito muito importante dentro dos limites trigonométricos, que é o conceito de função limitada, certo? Então eu vou dizer que a função f de x é limitada se existir um número m positivo real para o qual é válida a desigualdade que o módulo de f de x é sempre menor ou igual a este número positivo m. Então, vamos ver aqui alguns poucos exemplos. Não se trata de dar uma fartura de exemplos, mas a função y é igual a x ao quadrado sobre 1 mais x2, que em breve nós veremos o gráfico dela também, né? Ela é limitada porque o módulo dessa função é sempre menor ou igual a 1 para todo x pertencente ao seu domínio, e como o seu domínio é R, então esta é uma função limitada em todo o seu domínio. Então, todas as vezes que a gente diz que uma função é limitada, nós estamos entendendo que ela é limitada em todo o seu domínio. Igualmente, as funções y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, que são as funções limitadas mais famosas, são limitadas porque o módulo do seno de x é sempre menor ou igual a 1 e o módulo do cosseno de x é sempre menor ou igual a 1, qualquer que seja x pertencente aos domínios dessas duas funções. E o domínio de ambas é R. Há outras tantas funções limitadas, embora não seja comum encontrar uma função limitada. Normalmente as funções não são limitadas. Igualmente, nós dizemos que se uma certa função, para uma certa função, na vizinhança de A, o limite quando x tende a A é igual a B, sendo B uma constante, então, dentro de um intervalo i que abrange x igual a A, esta função é igualmente limitada. Mas dizemos que esta é limitada quando x tende a A. As funções do exemplo 1 e do exemplo 2, elas são limitadas amplamente em todo o seu domínio. Mas, por exemplo, a função y igual a x ao cubo, apesar de não ser limitada em todo o seu domínio, como entre 0 e 1 ela sempre assume valores iguais ou menores do que 1, então eu digo que neste intervalo ela é igualmente limitada. Mais um teorema aqui agora, muito importante também para o cálculo dos limites trigonométricos, que se chama o teorema do confronto. O que diz o teorema do confronto? Nós vamos pegar aqui três funções, u, v e w, e estas funções elas são definidas, não precisam, novamente, a gente destaca isso, que no estudo dos limites, a função não precisa estar definida em x igual a A, mas ela precisa estar definida na vizinhança de x igual a A. Aí, se ela for definida em x igual a A, não há problema nenhum. Ela só não é obrigatoriamente definida em x igual a A. E, ademais, se essas funções forem tais que u de x é menor ou igual a v, que é menor ou igual a w, e se eu sei que o limite quando x tende a A de u é igual ao limite quando x tende a A de w, e os dois são iguais a L, então é claro que o limite da função v
por ela estar espremida entre U e W, o limite dela precisa ser L. Então, observe aqui um exemplo simples. Aqui eu não preciso do teorema do confronto para resolver o limite desta função V aqui. Não preciso. Mas o teorema do confronto também me garante que se o limite de U de x, quando x tende a zero, é igual a 2, e se o limite de W de x, quando x tende a zero, também é igual a 2, então, como V está entre U e W, então o limite de V, quando x tende a zero, também tem que ser igual a 2. Esta figura aqui, este gráfico, é apenas ilustrativo. É claro que essas três funções aqui não são essas três funções, embora a função W, que é a função vermelha, assemelha-se a 2 mais x ao quadrado, enquanto a função U, que é a função roxa, ela assemelha-se a esta função V aqui, certo? Mas a função V aqui do gráfico não é igual à terceira função aqui do lado. Esse gráfico à esquerda é apenas ilustrativo do teorema do confronto. Muito bem, então vamos ver agora os limites trigonométricos propriamente ditos. O primeiro resultado, limite quando x tende a A, de seno de x é igual ao seno de A. Não precisávamos demonstrar isto, mas como eu quero recorrer à transformação em produto, para mostrar a vocês o quanto a revisão deste assunto é importante, e eu vou deixar aqui um card nesse vídeo, recomendando um vídeo do nosso canal sobre transformação em produto. Mas, então eu posso demonstrar que este resultado é verdadeiro usando a transformação em produto. Vamos lá. Se o limite quando x tende a A de seno de x é igual a seno de A, é porque o limite quando x tende a A de seno de x menos seno de A é igual a zero. Então, se eu mostrar que o limite quando x tende a A de seno de x menos seno de A é igual a zero, então eu terei demonstrado que o limite quando x tende a A de seno de x é igual a seno de A. Vejamos então, pela transformação em produto, quanto dá seno de x menos seno de A. Isso é igual a 2 vezes o seno de x menos A sobre 2 vezes o cosseno de x mais A sobre 2. Então, se eu me lembrar com auxílio do meu círculo trigonométrico, eu espero que aqui não fique uma laranja trigonométrica, então aqui eu tenho o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, aqui eu tenho o seno de x, aqui eu tenho x, então eu percebo que o seno de x é menor ou igual a x, pelo menos o módulo disso. Então eu posso escrever que o módulo do seno de x menos a sobre 2 é maior ou igual a zero e é menor ou igual a ao módulo de x menos a sobre 2. E o que sobra aqui, que é 2 vezes o cosseno de x mais a sobre 2, o módulo disso é maior ou igual a zero, que é menor ou igual a 2. Então, por isso, eu agora agrupo 2 seno de x menos a sobre 2 vezes o cosseno, este produto é maior ou igual a zero, porque se o seno de x menos a sobre 2 é maior ou igual a zero, e 2 vezes o cosseno de x mais a sobre 2 é maior ou igual a zero,
o produto desses dois é maior ou igual ao produto de 0 vezes 0, que é 0. Enquanto aqui eu tenho menor ou igual ao módulo de x menos a sobre 2, menor ou igual a 2. Então, o produto destes dois me garante que este produto é menor ou igual a x menos a. Mas, limite de 0, quando x tende a é igual a 0. Limite de x menos a, quando x tende a também é igual a 0. Então, pelo teorema do confronto, o limite quando x tende a de 2 vezes o seno de x menos a sobre 2, cosseno de x mais a sobre 2 é igual a 0. E, de fato, o limite quando x tende a de seno de x é igual ao seno de a. Igualmente, eu posso fazer uso do segundo resultado, que com esses resultados eu vou poder calcular os limites das funções trigonométricas que vêm adiante. Limite quando x tende a de cosseno de x igual a cosseno de a. Limite quando x tende a de tangente de x igual a tangente de a, qualquer que seja a diferente de π sobre 2 mais kπ, sendo k pertencente ao conjunto dos inteiros. Certo? Por que isto? Porque a tangente é o seno sobre o cosseno, e todas as vezes que x assumir um desses valores, o cosseno estará se anulando. Portanto, em razão da quinta propriedade lá atrás, quando vimos as propriedades gerais dos limites, então eu não posso fazer uso do limite do quociente. Limite quando x tende a de cotangente de x igual a cotangente de a, qualquer que seja a diferente de k vezes π, k pertencente aos inteiros novamente. Limite quando x tende a de secante de x igual a secante de a, qualquer que seja a diferente de π sobre 2 mais kπ, k pertencente ao conjunto dos inteiros. Limite quando x tende a de cossecante de x, cossecante de a, qualquer que seja a diferente de kπ, k pertencente ao conjunto dos inteiros. Muito bem, então esses resultados nos franqueiam obter o principal resultado desta aula, que é o resultado para o limite trigonométrico fundamental. É com este resultado que eu vou calcular todas as indeterminações trigonométricas, ou pelo menos a maior parte delas. Então, o limite trigonométrico é este que eu circundo agora. Limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Eu quero um resultado para este limite. Novamente, recorrendo ao círculo trigonométrico, eu tenho aqui em verde o seno de x, em preto o arco x e em vermelho a tangente de x. Então, eu posso escrever, baseado nesta figura, que o seno de x é menor ou igual a x, que é menor ou igual a tangente de x. Tanto faz se x está no primeiro ou no quarto quadrantes. A desigualdade permanece a mesma. Então, se eu dividir toda essa desigualdade por seno de x, então eu vou obter que 1 é menor ou igual a x sobre seno de x, que é menor ou igual a 1 sobre o cosseno de x. Mas quando eu inverto as razões, eu inverto também
o sinal da desigualdade. Então, o cosseno de x é menor ou igual ao seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1. Logo, o limite quando x tende a 0 de 1 é igual a 1. O limite quando x tende a 0 do cosseno de x é igual a 1. Então, o limite trigonométrico fundamental, que é o limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x, também é igual a 1. E este é o resultado que nos interessa para resolver estes exemplos que aqui se encontram. O primeiro deles, limite quando x tende a 0 de seno de 2x sobre x. Ora, multiplicando e dividindo por 2 este limite, eu posso chamar 2x de t, se t for igual a 2x, quando x tende a 0, t também tende a 0, e eu vou reduzir este limite, que está aqui à esquerda, ao limite fundamental, que dá 1. Este limite multiplicado por 2 dá 2. Aqui neste resultado 1', eu estou estendendo para qualquer n. Seno de nx sobre x. Com o mesmo raciocínio, eu chego que seno de nx sobre x, quando x tende a 0, é igual a n. Então, se no meio de um cálculo de um limite me aparece o limite quando x tende a 0 do seno de nx sobre x, eu não preciso calcular novamente. Eu já parto do princípio que esse limite dá n. Então, um segundo exemplo, que seria o seno de 3x sobre o seno de 5x quando x tende a 0. Então, agora eu vou multiplicar e dividir por x. Então, eu vou chegar em seno de 3x sobre x e no seno de 5x sobre x. Então, o limite quando x tende a 0 do seno de 3x sobre x é 3. O limite quando x tende a 0 de seno de 5x sobre x é 5. Logo, este limite dá 3/5. E, igualmente, eu posso estender este resultado ao seno de mx sobre o seno de nx, que dá m sobre n. A partir desse terceiro exemplo aqui, eu vou procurar o limite fundamental para me auxiliar na simplificação da indeterminação. Observe que desde o limite fundamental eu tinha um limite do tipo 0 sobre 0. Isso aconteceu aqui, 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 aqui. Certo? E está acontecendo de novo, porque quando x tende a 0, o cosseno de x tende a 1. 1 menos 1, 0 sobre 0. Então, para eu forçar o aparecimento do seno de x aqui em cima, como eu já tenho x ao quadrado embaixo, interessa a mim fazer aparecer em cima o seno ao quadrado. E eu vou conseguir isso multiplicando em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Esta multiplicação, então, dá o seno ao quadrado. Então, o limite, quando x tende a 0, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, dá 1 ao quadrado, que é igual a 1. E me sobra este outro limite. Quando x tende a 0, o cosseno tende a 1. 1 e 1, 2. Logo, o limite dá meio. E por último aqui, este limite, quando x tende agora a A, de seno de x menos seno de A sobre x menos A.
Então, transformando o numerador em produto, eu tenho 2 vezes o seno de x menos a sobre 2 vezes o cosseno de x mais a sobre 2 dividido por x menos a. Agora, tomando o limite quando x tende a A, de seno de x menos a sobre x menos a sobre 2, passando, claro, este 2 aqui para o denominador do denominador, eu chego a este primeiro limite e me sobra este segundo limite, quando x tende a A, do cosseno de x mais a sobre 2. Então, fazendo x menos a sobre 2 igual a t, então eu vou chegar. Este primeiro limite será reconhecido como o limite trigonométrico fundamental, que dá 1, e este segundo limite é igual ao cosseno de A. Então, 1 vezes o cosseno de A, então este limite dá o cosseno de A. Então, aí estão 4 exemplos para ilustrar o que aprendemos. Então, em breve haverá também um vídeo farto de exercícios resolvidos sobre os limites trigonométricos.